Olá pessoal, beleza? Estamos aí para mais um vídeo do Psicologizando. Hoje vamos falar aqui então sobre o conceito do isolamento. Vou fazer alguns links com alguns autores e algumas razões então, como que funciona, como que procede então na mente humana. Belezinha? Bom, começar explicando então a questão do isolamento pandêmico e o auto-isolamento, tá? Aqui eu não estou restringindo as questões do isolamento pandêmico, tá? Estamos falando do auto-isolamento perante as minhas dificuldades ao externo. Então, a questão de fuga, questão de se sentir menos, de não conseguir lidar com as situações externas. Então, lidar, aí já falei também em outros vídeos sobre, só jogar no Google aí, lidar é brigar, é pelejar, né? Entrar em batalha, é saber que eu vou tomar algum dano, mas que eu consigo chegar do outro lado. Então, não ter esse enfrentamento vai virar uma fuga, vai virar um auto-isolamento ali. Bom, vou começar falando então sobre o instinto animal cárcere, né? Vamos dizer assim. Quando a gente se coloca em instinto animal, quando a gente se coloca em um estado de acuado, vamos dizer assim, seja pela cultura, sociedade, por outra, né, por outras situações, por exemplo, nós agiremos de outra forma. Isso é humano, isso é instinto animal. Todo animal, ao se sentir encurralado, ele vai agir de uma maneira específica. Ele vai ser mais agressivo. Alguns animais atacam, alguns animais se atacam, como o escorpião, por exemplo, quando se sente traído, ele mesmo se ataca. Então há um conceito mais agressivo, mais impulsivo para aquele então que se coloca nesse sentido. Há um sofrimento diferente, porque é um auto-isolamento. Eu me coloco no estado em que não vejo outra saída a não ser essa. Linkando aí também a referência da caverna lá do Platão. É uma questão mais subjetiva, a ideia do Platão, mas trazendo das duas formas, o Platão ele traz uma ideia também vinculada aos conceitos de persona, dos arquétipos, como o Carl Gustav Jung, por exemplo, da psicanálise aí, que são as figuras, as máscaras, vamos dizer assim, que eu crio para lidar com o externo. No caso do Jung, todas essas figuras, todas essas personas, esses arquétipos fazem parte do meu eu. No caso da teoria da caverna do Platão, ele traz a ideia que essas figuras são representadas, são criadas exatamente pelo fato de eu não conseguir lidar com o externo e, portanto, crio tais personagens, vamos dizer assim. E isso traz também um sofrimento porque eu não vou ter entendimento do meu eu não estou usando o meu eu para enfrentar, estou colocando personagens que serão então aceitos pela sociedade, pela cultura, por outrem ali, para me sentir menos pior, vamos dizer assim. Trazendo Freud, então, isolamento, linkando lá no instinto animal, lá no primeiro tópico, Freud fala também sobre a questão desse instinto animal. Freud trata o ser humano como um bicho, como outro qualquer. Ele fala que não há nada que nos difere do animal. Então, ele fala que o animal, o ser humano, por exemplo, tem uma tendência à procriação. Ele fala da imortalidade nesse sentido da procriação. Ele fala que não existe amor, por exemplo. Então ele configura o ser humano a um estágio mais primitivo, mais com algumas reflexões, obviamente, mas bem semelhante a um animal de qualquer outra espécie. Diferente do Jung, que traz a visão de que não, nós temos ânima, ânimo, sombra, animal, nós temos vários conceitos que moldam o ser humano. O Freud também fala desse sentido do isolamento, de que colocado sim um estado de isolamento, nós vamos ter uma sensação diferente, sim, mais agressivo ainda do que o natural. A gente consegue até pegar uma ideia do cárcere mesmo, né, da prisão, da questão prisional. Quando se entra um indivíduo lá dentro, não importa o crime que ele cometeu, há a probabilidade dele sair de lá mais agressivo do que anteriormente. Talvez por conta das questões sociais, as questões de reinserção social ali, por exemplo, transformem esse indivíduo, assim como o auto-isolamento, em um ser mais animalesco, vamos dizer assim, mas sem pudores, sem limites ali, por exemplo. Uma relação, então, também ao Nietzsche, sempre falo do Nietzsche aqui. Nietzsche fala, então, da ideia do poço. Então, ele fala que nós, em estado de auto, vamos dizer assim, então, desse auto-isolamento, me coloco lá no fundo do poço, ou quando sou colocado por alguma questão externa, por exemplo, nesse fundo do poço, nós nos sentiremos mais confortáveis, nós sentiremos que não veremos outras saídas, assim como a questão do instinto animal. Naquele momento, nós começaremos então a atacar o externo, né? Ah, então não vou conseguir, não vai dar certo. E a me atacar também, assim como eu dei a referência do escorpião, me trazendo a ideia de que eu vou me maltratar ainda mais, como uma punição mesmo.
de que não sou capaz, vou ficar aqui mesmo, esse é o meu lugar e por aí vai. Então eu me coloco mais ainda em um estado deprimido do que o original. Eu caio para o fundo do poço, mas essa punição, essa ideia prisional de que eu tenho que ser punido, por exemplo, vai me fazer cair ainda mais esse estágio aqui, por exemplo. Há uma realidade também sobre a fuga. Quando a gente fala do lidar, do enfrentar, a gente fala também da fuga. Por quê? O lidar como sendo algo, então, que eu sei que eu vou tomar algum dano, mas que há uma razão para me transpassar tudo isso, se eu começar a fugir muito, se eu começar a não enfrentar muito essas situações, eu crio a ideia da fuga. Eu costumo dar um exemplo da fuga no sentido de que é como se a gente estivesse sendo perseguido por um assassino. Então não importa para onde a gente vá, nós sempre vamos pensar que nós vamos ser perseguidos, que ele vai nos encontrar, que ele vai nos achar em qualquer esquina por ali, a gente não vai ficar tranquilo. Então nesse momento a gente vai ficar mais tenso, mais ansioso, com mais medo. Então a fuga é a pior das ferramentas que existe. Fugir nos coloca num estado pior do que inicialmente. Então o primeiro medo que me faz querer fugir, ele ainda é pequeno, perto do que vai vir se eu continuar fugindo. Então vai chegar uma hora que eu vou somatizar tudo, eu vou ter um medo muito maior do que o inicial, uma angústia muito maior, uma ansiedade muito maior, uma tensão muito maior. Isso pode gerar também algumas doenças físicas. Então percebe que a fuga não é a melhor das estratégias. Eu falo que existe a fuga controlada e a fuga mesmo, a fuga estratégica, aliás, desculpa. A fuga real é essa que eu descrevi. A fuga estratégica é saber que eu posso fugir naquele momento para voltar para lidar depois. Não é fugir para sempre. Porque se eu fugir para sempre, eu vou acumular situações, vou acumular transtornos, vou acumular doenças aqui. Então eu posso fugir, estou na guerra, acabou a munição. Vou fugir para carregar a munição, arrumar meus machucados e voltar para a guerra. O lidar tem que estar sempre em destaque, o enfrentamento tem que sempre acontecer. Uma referência também aí ao Matrix, ao filme lá, quem assistiu os filmes do Matrix traz sempre a referência da pílula azul e da pílula vermelha. A azul, então, com a ideia de permanecer na realidade virtual e a vermelha da liberdade. Percebe-se então que quando a gente traz essa ideia de sair dessa caverna, de sair desse auto-isolamento, nós trazemos também a ideia da liberdade. Porque nós não estamos mais presos numa ideia punitiva. Nós estamos livres desse conceito, provavelmente mais para frente, cairemos de novo em vários outros postos, como diz o próprio Nietzsche no Eterno Retorno, como diz Melanie Klein nas posições, a gente vai voltar para a mesma posição, mas aceitamos parte desse sofrimento para continuar seguindo, porque existe algo maior para nós ali na frente. Fazendo uma referência de novo também ao Jung, novamente aí, né? Jung fala que quem olha para fora sonha e quem olha para dentro acorda. Falando então que esse olhar para dentro seria a pílula vermelha. Eu poder olhar para a minha concepção do que realmente eu tenho de bom, do que eu posso ter para mim, das minhas conquistas, do que só me comparar com o externo. No sentido aí, como dito no vídeo anterior também, no sentido de comparação negativa, de punição também. Então vou me colocar no estado de poço, vou me colocar nesse auto-isolamento, vou falar que eu não sou capaz de nada, vou começar a me punir, me comparar com os outros, de me punir ainda mais. Olha, realmente não sou capaz, não vou conseguir mesmo. Olha como eu sou inferior. E vou cada vez me colocar mais em um fundo de poço cada vez maior. Então, entendam que eu estou afundando mais porque eu estou me colocando nesse estágio maior. Eu vou chegar no fundo do poço, ponto. Parei aqui, se eu continuar me afundando mais, se eu continuar trazendo mais ideia punitiva, me atacando mais, eu vou afundar mais ainda. A maré é movediça. Quanto mais eu me mover dessa forma, mais fundo eu vou chegar. Então, eu estou me colocando em mais fundo ainda. E, obviamente, que se eu estou me colocando em um estado mais fundo, será cada vez mais complicado de eu retornar sozinho. E aí vai criar a relação de dependência. Um outro ponto último aí, o desejo sobre o futuro e o nada do agora. Percebe que essa relação que a gente falou, desse auto-isolamento, a gente começa a nos colocar numa ideia de que no futuro pode ser que eu tenha uma salvação, mas hoje não. Hoje eu não tenho nada que me prove a minha capacidade. Hoje eu não tenho nada que me mostre como eu posso sair desse poço sozinho. Nietzsche fala que a gente pode sair dele com a nossa própria autovalorização. Melanie Klein fala que a gente pode sair dessas posições, vamos dizer assim, citando o modo como ela fala, de uma forma qual nós devemos enxergar situações diferentes no mesmo ambiente, no mesmo lugar, na mesma posição. Então não adianta eu ficar voltando para o poço e querer olhar para o mesmo lugar.
Eu preciso voltar para o poço e querer olhar em locais diferentes, aprender outra coisa, uma coisa nova com esse fundo do poço aí, por exemplo, com essa posição anterior aí. Então, eu incentivo que possa haver sempre situações prazerosas no dia a dia, reflexões, autorreflexão sobre como que eu posso me sentir valorizado, como que eu posso enxergar de diferente nesse fundo do poço, para que esse auto-isolamento não aconteça dessa forma punitiva, e sim de uma forma, às vezes, de aproveitamento, de alcance, de uma solitude aí, por exemplo. Já fiz um vídeo falando sobre a diferença de solidão e solitude também. Então, oriento esses pontos aí. Quis fazer um link aqui com vários autores sobre esse auto-isolamento. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários aí também. Alguns dos tópicos abordados nesse vídeo, já fiz alguns links também nos vídeos anteriores, só acessar lá, dar um cliquezinho lá. Hoje eu quis melhorar um pouco a qualidade, espero que tenha ficado melhor aqui. Qualquer dúvida, posta aí, qualquer sugestão, enfim. E até o próximo vídeo.